Se a senhora quiser mandar um artigo falando Luciano, pode? O time dele é de Marilândia, não tem outro time mesmo. Então, não. Mas já virou uma folha, ixi. Denis humilhou eu. Eu respeito padrinho, eu respeito tudo. Sessão ordinária do dia 18 de março de 2024. Agradeço a presença de todos, em especial o Zé Rui e sua esposa, que retorna a acompanhar os trabalhos dessa casa pessoalmente hoje, né? Sabemos que acompanha através do YouTube e outras redes, mas hoje é um prazer que vocês estejam aqui acompanhando de novo com a gente. E todos que nos acompanham através das redes sociais. Eu convido a todos para ficarem em pé, para uma leitura de um trecho bíblico e logo em seguida a oração do Pai Nosso. Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa em ajudar. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Volte para trás os que e confundam-se os que desejam o mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Senhor presidente, apenas para informar que a vereadora Tatiane Cerissuela encontra-se apresentou atestado em virtude de cirurgia do filho. Muito obrigado, vereador. Coloco em discussão a ata anterior. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se levantem. Aprovado. Vamos passar para o expediente. Requerimento 231/2024. Vereadores: Edmilton Carlos da Silva, Jean Carlos Momente Bueno, Carlos Alberto Andrade Santos, abaixo assinados. Vem depois de ouvido em plenário, na forma regimental, com devido respeito e acatamento, requerer que seja oficiado ao Promenor, Associação Promocional do Menor Trabalhador, solicitando as seguintes informações: nome completo de cada membro, cargo ocupado, data de início e término de mandato, contato, e-mail, cópia de ata de última Assembleia Geral, que elegeu diretoria. Ponto 2. Balancetes. Cópias dos balancetes patrimoniais e demonstrativos, resultados dos últimos, especificar o período de tempo, como tipo últimos 12 meses ou último ano fiscal. Demonstração do patrimônio líquido pro menor, com a devida discriminação de seus componentes, como ativos, passivos. Apresentação de relatórios contábeis que detalham a situação financeira do promenor, incluindo análise de receita e despesa, fluxo de caixa, demonstração de valor adicionado. Informação ainda. Quais os prédios cedidos ao promenor e qual a utilização de cada um, se houver imóvel locado, dados dos locatários e valores de locação. Nesse sentido, esperamos ser atendido, Marilândia do Sul, 18 de março de 23. Muito bem, não tendo nenhum vereador querendo retirar esse requerimento, nós vamos encaminhar, então, para a próxima sessão, na próxima ordem do dia. Vamos passar com a palavra livre da vereadora Anderleia. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos acompanham pelas redes sociais, ao Gaiolinha, grande parceiro aí, Sueli, José Rui, meu boa noite, sejam sempre bem-vindos a esta casa. Bom, semana passada eu não pude estar presente, apresentei meu atestado ao presidente. Eu estava com alguns probleminhas de saúde, uma suspeita de Covid, que graças a Deus não se finalizou, Era realmente só um resfriado forte que eu tinha pego. E eu gostaria de comentar como eu estou tendo muita cobrança da população em questão da nossa Casa de Leis, como a vereadora na sessão passada comunicou, em questão de assédios, de importunos da parte dela, Então, eu queria deixar a vereadora Cradenil, acho que se ausentou da sala, claro que eu, como
a segunda procuradora da mulher nessa casa, me deixo à disposição, senhora vereadora, para que possamos tomar as providências caso tenha ocorrido, né, que a senhora tenha se sentido ofendida ou de qualquer outra forma assediada. Existem vários meios de assédio, né, o assédio sexual, o assédio moral, o importuno, né, o assédio no trabalho. E eu deixar claro para toda a população que eu, Anderleia Bueno Mileski, jamais fui assediada de qualquer forma que seja dentro dessa Casa de Leis ou em qualquer outro lugar que possa haver. Então, eu só deixo bem claro que, se ocorreu com a vereadora, isso não generaliza essa casa. Eu falo por mim, logicamente, como Anderleia, mas nós somos em 7 mulheres dessa casa. Eu, particularmente, não vi e nem senti nada dessa forma. Elogios não quer dizer assédio. Não, a mulher tem que ser elogiada. Às vezes, que nem eu chego aqui, os nossos companheiros aqui de casa, né, chegam falando, nossa, vereadora, como a senhora está bem vestida, como está elegante. Para mim, isso não é um assédio, é um elogio. Né? Eu acho que isso levanta o ego nosso de mulher. Então, eu digo assim, eu não levo por esse lado, porque sei também que a intenção deles não seria essa. Então, eu deixo bem claro, e deixo claro também que estou a seu favor, no que precisar, Cradenil, vereadora, né? Não só como vereadora, mas como mulher. O que precisar, eu estou à disposição. Se for o caso, eu até peço ao presidente que investigue mais detalhadamente, senhor presidente, abrir uma investigação, algo nesse sentido, para que a gente possa tomar as medidas necessárias, caso esteja havendo isso dentro dessa casa, que eu acho que não esteja, né? Pelo menos na minha posição como mulher, não. E eu também queria deixar aqui os meus sentimentos da família do Paulo Teodoro Bueno, né? Que infelizmente veio a perder o filho, junto com o meu sobrinho, William Ortiz Bueno. Para nós não foi fácil esse final de semana, mas a gente tem muito a agradecer a Deus pelos 22 anos que meu sobrinho esteve junto com a gente. Né? Um menino bom, amável, não tinha boca para responder ninguém, sempre aconselhando, sorrindo, brincando. Gaiolinha bem sabe disso, né? Conhecia muito bem. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo a Deus por esses 22 anos que proporcionou ele com a gente. Né? Eu era a madrinha dele e eu tinha ele como um filho mesmo. É difícil a gente falar, mas eu queria também agradecer a toda a população, todos os amigos que realmente se mostraram amigos, né? Na hora da dificuldade, da tristeza, da dor, estavam ali presentes. A gente sabia que o nosso sobrinho, que o meu afilhado era um menino assim de ouro, mas a gente acaba vendo isso na dor. Na dor a gente acaba tendo a certeza disso, né? Porque foram tantos amigos, tantos jovens ali presentes, de todos os locais, de todas as cidades, né, vizinhas, onde ele frequentava. Um menino bom, trabalhador, honesto. Último ano de medicina veterinária, esse ano, no final do ano, se formava, estava todo animado. Mas eu digo assim, que ele sempre foi responsável, até na hora da morte. Ele foi muito responsável. Morreu trabalhando, não morreu na farra, na gandaia, na bagunça, morreu trabalhando. Foi levar o gadinho que tinha no confinamento para vender, vendeu o gado. Estava voltando, fazendo um frete junto com o colega, trazendo o gado que tinha vendido, e ocorreu o que ocorreu. Né? Não sei se por fatalidade da vida, ou a gente, como família, não sabe nem o que dizer, mas a gente acredita que Deus tinha esse propósito na vida dele, tanto é que ele sempre falava, a gente chamava a atenção dele, ele falava, fica sossegada, madrinha, fica sossegada, vai dar tudo certo. E ele tinha esse propósito na vida dele de acalmar a gente, de amenizar a nossa dor, a nossa, né, pela perca do pai. Eu só tenho a dizer que o que é sincero é eterno, e o céu hoje é todo dele, todinho, porque ele foi muito sincero e real. E agradecer a vocês, companheiros, que tiveram presente comigo no momento de mais dor, de mais dificuldade que nós passamos. E
Claro que ainda temos muito para enfrentar. Muito, 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 porque não é fácil. Ainda temos os irmãos. Mas a gente sabe que nós vamos vencer. E é que nem eu tinha falado, que ele sempre foi responsável até na hora da morte. Ele como bem, todos aqui sabem, ele tinha um confinamento. E ele, essa semana, ele tinha fechado o negócio, tinha vendido todo o gado. Quer dizer, ele já deixou sem ninguém ter que se preocupar com nada, porque ele deixou tudo certo, tudo redondo, tudo no ok mesmo. Muito obrigada mesmo a todo mundo, a população que esteve presente e sabe a dor que nós estamos passando, e o que a gente pede é muita oração, que é só isso para nos fortalecer. E mais uma vez volto a dizer, em questão da vereadora, que eu estou à disposição, como segunda procuradora dessa casa, da mulher, do que for necessário. Tá? E deixar bem esclarecido à população que veio me cobrar e saber o que realmente estava acontecendo, que a nossa Câmara estava essa bagunça. Eu falei, gente, vamos parar, vamos pensar e vamos ver certinho o que está acontecendo. Comigo não aconteceu, né? Se aconteceu com outras ou as nossas funcionárias, nós somos em 7, como eu falei, né? São 4 funcionários e 3 vereadoras. Nós vamos levar um pouco mais adiante essa situação e punir se realmente houver ocorrido o que ocorreu. Meu boa noite, Deus abençoe, fiquem com Deus. E, se Deus quiser, nós vamos vencer mais essa, né? E já passamos por 1 a 3 anos atrás com o pai do William. E, com certeza, eles estão juntos e vão cuidar da gente lá de cima. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E desculpe o meu desabafo, mas a dor é tão grande que a gente, às vezes, tem que pôr para fora para não machucar mais. Boa noite. Vereadora Anderleia, também compadeço da sua dor, claro que nem de perto, né, Anderleia? Não só dessa, né? Tem a do sabão, que foi 3 anos e 2 dias, me parece, Anderleia, é isso? E 1 dia de diferença um da morte do outro. Como eu falei, 2 percas grandes para a nossa família, mas em especial para você. Né? Nós sabíamos da ligação que tinha com o Sabão, sabíamos da ligação que tinha com o William, e como você falou, o William é um menino incontestável. Todas as atitudes que ele teve nessa terra, é um menino que não tem como contestar a sua vida. Até para morrer, como você falou, ele foi responsável, e foi um menino muito bom. O local que ele estava dentro da caminhonete é um local totalmente desconfortável, que só uma pessoa boa, só uma pessoa que quer ver o melhor para o outro, fala, viu, deixa que eu vou nesse lugar aqui. Então, assim, é um menino que comprova, desde o começo da sua vida até o fim da sua vida, que foi um menino abençoado por Deus. Então, a nossa dor não se compara à sua, mas para a nossa família, realmente, é uma dor muito grande. Com a palavra da vereadora Cradenil. Alô? Sim. Senhor presidente, posso falar daqui? Pode sim. Boa noite, senhor presidente, vereadora Anderleia, demais vereadores, a todos que estão aqui, meu muito boa noite. Bom, muitas coisas a gente precisa falar, né? Algumas situações a gente não fala na hora que acontece, e depois a gente fala e acaba acontecendo tudo o que está acontecendo, na verdade. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre uma situação e até citar o vereador Edmilton, quando ele fala assim que os que não estão presentes não têm razão. Ausente? Os ausentes, né? Os que não estão presentes, né? E essa fala, às vezes, acontece, né? Às vezes dá certo. Mas tudo aconteceu no momento em que eu, Cradenil, não estava nessa sessão. E aí aconteceu e está acontecendo tudo o que está acontecendo. E eu quero dizer que,
diferente do presidente, eu vou voltar atrás numa situação que eu repostei uma publicação, até com a imagem do vereador Edmilton. E nessa repostagem, porque como eu faço, para vocês entenderem, eu faço parte do movimento Vote Nelas Paraná. O movimento ele é nacional. E no Paraná, nós hoje somos em 320 mulheres filiadas a esse movimento. Dessas 320 mulheres, eu fui escolhida, no primeiro momento, entre 7, para fazer parte da executiva do Estado do Paraná. É um movimento suprapartidário e é um trabalho voluntário. Hoje, nós somos em 11 mulheres na executiva do Estado do Paraná. Por isso que tudo isso aconteceu. E eu quero aqui, vereador Edmilton, pedir perdão para você, devido à postagem, tá? Porque na hora do ímpeto da raiva, a gente faz, na verdade não foi nenhuma postagem, foi uma repostagem, porque o movimento Vote Nelas do Estado do Paraná e também do Paraná, do Nacional, eles assistem todas as nossas sessões, aonde tem uma embaixadora, que no caso aqui sou eu, certo? Então, no ímpeto do momento, eu repostei aquela imagem, aquelas falas, e pegou a sua foto. Tá? E eu quero pedir perdão, como eu já disse, e o seguinte, também, como eu ouvi, né, não sei se é da autoria de Vossa Senhoria, ou de Vossa Excelência, que disseram o seguinte, vamos para a justiça. Tudo bem. Se tiver que ir, a gente vai, eu vou responder pelo meu ato. Como a palavra é livre, nesse momento, então nós temos que ser, né, julgado pelo que nós falamos, ainda mais pelas nossas ações. Eu acho que vale muito mais as ações do que as falas. Falar, várias pessoas falam, né? Aí provar que é o difícil, né? Até provar que focinho de porco não é tomada, é uma outra situação. Então, vereador Edmilton, eu volto atrás, peço perdão para você, tá? Não sei se saiu essa fala de Vossa Excelência ou de Vossa Senhoria, que iria para a Justiça, tá? Em outras situações, quando eu mencionei, como disse a vereadora e subprocuradora Anderleia, eu não disse quem, e não disse o modo. Um elogio, como disse a vereadora, realmente é bom para todos nós. Mas são brincadeiras sem graças que às vezes acontecem, né? E nós estamos num ambiente masculino e feminino. Algumas coisas vão acontecer. Agora, não estou de forma nenhuma denegrindo a imagem desta casa. Eu acredito que não. Se alguém achar que assim estou fazendo, então a gente vai verificar. Eu quero falar também sobre uma situação que até aconteceu na semana passada. Foi um requerimento que foi aprovado nesta casa, onde foi lido que todos os demais vereadores, inclusive a vereadora Tati, tinha assinado o requerimento, foi publicado o requerimento, e o nome da vereadora Tati não está no requerimento, tá? Eu li aqui, eu tenho a cópia, imprimi hoje, e não está a vereadora Tati. Mas não é nem por isso que eu estou reclamando. Mas ela... Ah, sim. Acho que esse pode ser. Não é oficial, Estava no site. Estava no site da Câmara. Pode ser. Mas aí, o que eu quero falar sobre o requerimento é o seguinte. A AMAR, ela é uma associação de amigos dos animais de rua. Por isso o nome é AMAR. Fundada no finalzinho de 2001. Iniciou sua transição, né, a sua fundação. E ela vem pleiteando alguns documentos para poder funcionar.
Até porque, para se fazer um convênio, né, exige toda a documentação. Convênio que eu digo é parceria com o Poder Executivo. Porque existem as pessoas que querem, né, trabalhar nesta causa, mas para dar o pontapé inicial, precisa de verba, precisa de local. Lá é isso, uma organização. Só que ela precisa de CNPJ, precisa de um estatuto, ela tem tudo isso já. CNPJ, estatuto, tem uma diretoria, que é presidente, vice-presidente, tesoureiro, vice-tesoureiro, tem secretário, tem um conselho fiscal. Só que ela não tem ainda um local para funcionar. E ano passado ainda, eu havia comentado com a nossa deputada, Luísa Canziani, inclusive, sexta-feira, eu marquei com o prefeito, conversei com o prefeito, e ele disse que o Paulo, assessor da Luísa, ligou para ele, né, está vindo aí alguns recursos, porque não pode vir diretamente para as associações, né, tem que vir primeiro para o executivo, para depois fazer essa parceria. Mas a associação, seja ela de animais, como aqui foi feito o requerimento para o Promenor, né, tem também o asilo, que tem parceria com a prefeitura, tem a APAI, que tem parceria com a prefeitura, que é uma ajuda do executivo para esses órgãos privados, chamamos assim. Precisa ter um plano de trabalho, precisa ter um local, né? Precisa ter um plano de ação e tem que ser aprovado, para não ficar em situação complicada o prefeito e muito menos a associação. Um requerimento foi feito pedindo algumas explicações. Como eu não estava na sessão, eu votei contra. Tá? Achei-me no direito de votar contra o requerimento. E hoje, pegando o requerimento no site da Câmara, eu vi que o requerimento, né, pede informações, nome completo de cada membro, cargo ocupado, data de início e término do mandato, contato, cópia da ata, funcionamento da associação e etc. Várias coisas, cópia de estatuto. Isso aqui, no meu ponto de vista, como ajudadora até dessa associação, não tenho o meu nome na associação, eu não faço parte. Eu faço o meu trabalho como vereadora. Falamos com o prefeito antes de fundar, conversamos com o prefeito. Ele está disponível para ajudar a associação com documentação, porque sem documentação vai virar só um depósito de animais. E não é isso que a gente quer. A gente quer alguma coisa que funcione, que fique para hoje e para as sucessões vindouras. Porque ela não pode ficar só na mão de um grupo de pessoas. E ela tem que ter tudo redondinho funcionando, senão não tem como fazer parceria, não tem como fazer convênio, né? Então, conversamos à época com o prefeito, foi até publicado uma foto da pessoa que veio procurar. Tenho foto das primeiras reuniões que foram feitas, inclusive lá no prédio do Promenor, à época, né, que foi feito, fotos. Várias pessoas participaram, até, senhor presidente, algumas pessoas que participaram dessa reunião, dessa fundação, estavam lá, falou, eu ajudo, mas eu não quero que o meu nome vá aí na diretoria. Gente, isso não é ajudar, porque a gente tem que dar a cara a tapa. Porque quem vai numa ata de fundação de uma associação, vai nome, RG, CPF e endereço. E se a associação não tiver devidamente regulamentada, fazendo as DCTF todo ano, tem multa, e o CPF da pessoa que está ali na diretoria fica lá vinculado lá na Receita Federal. Se porventura deixar de fazer a DCTF, a multa, só a multa é R$500. A gente tem que pagar contador, o advogado tem que ser pago, inclusive nas primeiras reuniões, nós tivemos outras pessoas participando
da reunião das pessoas interessadas para montar a associação de animais, e a pessoa depois disse o seguinte: isso aí não vai dar certo. Pode contar comigo, mas não bota meu nome lá, não. Eu não vou. Eu não quero dar o meu CPF. Agora, arrumar um grupo de pessoas, tá? E falar, eu estou cuidando de animais, mas não tiver nada regulamentado, nada certinho, como é que a prefeitura vai ajudar? Como é que nós, vereadores, vamos ajudar? Nós vamos tirar dinheiro do nosso bolso e comprar ração? Os animais não vivem só de ração. Os animais têm que ter remédio, tem que ter uma assistência se acontecer algum tipo de acidente, se for fazer uma castração, precisa de alguém para ajudar a cuidar, né? Durante o tempo que está com ponto, e não é fácil, porque eu tenho animais e já aconteceu isso. Não é só fazer um depósito de animais, a gente quer uma coisa que fique. Mas para a prefeitura ajudar, tem que estar tudo regulamentado. Tem que estar tudo em ordem a documentação. Então, eu não estou aqui metendo a boca em ninguém que fez o requerimento, não é isso. Só estou dizendo que eu acredito que a prestação de conta vem a partir do momento que se tem um convênio com o executivo. Assim como tem a APAI, assim como tem o asilo, assim como tem agora o Promenor, que vocês fizeram jus em pedir, fazer o requerimento. Porque tem convênio. E a nossa obrigação como vereador é fiscalizar. Está indo tanto para o Promenor? Quanto que está indo? Quem é que está fazendo a prestação de conta? Está tudo certinho? Quantos alunos tem? Qual que é o plano de ação para com o Promenor, para com a AMAR, para com a APAI, para com o asilo? É essa a nossa função. Então, por isso que eu não assinei o requerimento, e se viesse de novo eu não ia assinar, até porque eu achei que não é ainda mérito desta casa exigir uma informação dessa tamanha, né, para com a AMAR, até porque não tem convênio ainda. Esse é o meu ponto de vista, né? O prefeito, na última sexta-feira, conversando com ele sobre a situação da AMAR, sobre a conversa com a Luísa Canziani, ele se colocou à disposição. Quero deixar aqui o convite para quem está pedindo de nós, vereadores, uma satisfação de cuidar dos animais. O prefeito se colocou à disposição, se precisar, pode marcar uma reunião com ele, tá? Se quiser me procurar, pode me procurar, ou demais vereadores, para marcar uma reunião com o prefeito para ele explicar como é que funciona o convênio. O convênio não é simplesmente chegou lá e vou passar o dinheiro e pronto, não é. Tem que ser aprovado, tem que estar tudo legalizado, até para não dar margens para desaprovações de conta, tanto do executivo quanto da associação. Então, seria isso hoje a minha fala. Meu muito obrigada. Obrigado, vereadora. Só para justificar a respeito do requerimento, eu estou com o requerimento aqui que foi votado, que na verdade é o seguinte: assim como a senhora, a Tati também não estava na reunião, porque a Tati estava viajando, né, vereadores que estavam aqui presentes na reunião, então não estava o nome de vocês duas para assinar esse requerimento. Aí, na próxima sessão, foi quando nós apresentamos o requerimento, a Tati pediu para que colocasse junto o nome dela, a senhora não estava. E aí foi feito, sim, é que quando foi colocado no site, não tinha ainda, ela ainda não tinha, porque foi exatamente na hora da sessão que ela pediu para incluir. Mas está aqui o requerimento, e o requerimento que foi votado tinha o nome dela, sim, está na ata, inclusive. Tá bom? E aí é o seguinte, só para justificar também, esse requerimento que foi feito, não partiu dos vereadores, foi aclamação da população que veio aqui e pediu, porque já tinha tentado entrar em contato, inclusive com a senhora, me parece, e não foi passadas as informações. Isso foi que passaram para a gente aqui. E não foi passado informações que eles queriam. Pode? Fica à vontade, por favor. É até bom que a gente esclarece isso. Bom, eu não sei, porque eu fazia parte até de um grupo que diz lá, cuidadores de animais. E aí, eu não sei por que cargas d'água, eu não estou mais nesse grupo, e não fui eu que saí do grupo. Então, eu não sei o que aconteceu com a pessoa que pediu, porque a única pessoa que veio falar comigo foi a vereadora Anderleia. Eu passei para a senhora, né, vereadora?
quando a vereadora me pediu, eu passei as informações. A questão do grupo, eu não estou mais no grupo, até então a pessoa não me procurou no particular, não sei também, não me lembro agora quem é exatamente, e eu não estava no dia que eles vieram aqui falar com vocês, né, que foi no dia 26. Sim. Então, eu não estava aqui. Sim. Então, assim, como não estou na diretoria e eu não sou porta-voz da diretoria, então eu fico, como é que eu vou passar uma coisa e depois eu não tenho mais, eu não sei se a pessoa, se quem administra o grupo me excluiu do grupo, eu não sei o que aconteceu. Que, inclusive, nesse grupo, tem pessoas que fizeram parte das primeiras reuniões, inclusive eu tenho foto de quem participava das primeiras reuniões, e algumas pessoas desse grupo fez parte até a gente começar a mexer com toda a papelada, que vai um tempo para isso. Perfeito. Mas, antes da vereadora Anderleia, só para justificar, Cradenil, eles estavam, inclusive, com mensagens no celular, que foi enviada para a senhora, não me mostraram, mas falaram que tinha, e foi falado aqui, né, para todos os vereadores, então isso não é segredo, é público. Então, tinha mensagem, se não me engano, há 4 meses atrás, pedindo, e talvez você não tenha se atentado nisso, ou esqueceu disso. Mas daí, tendo esse problema, eles vieram e procuraram a Câmara para que a Câmara pudesse fazer o papel dela, que é pedir. E aí, se a associação não tem recurso, se a associação não tem dinheiro, é só responder 0, pronto, está resolvido. Anderleia, quer falar? Sim, senhor presidente. Na verdade, a vereadora perguntou-se, né, que quando eu solicitei realmente para ela a documentação, quem fazia parte da diretoria, ela prontamente, no outro dia, já me enviou. E eu repassei para as pessoas que estavam aqui presentes. E não é uma pessoa, né, que veio atrás de nós. Na verdade, no dia da sessão que vieram aqui, eu acho que tinha umas 15, 20 pessoas nessa proporção, né, com o intuito da causa animal. Então, assim, não é uma pessoa, vieram um conjunto. Né? Então, não é só uma. Eu também não faço parte desse grupo de WhatsApp deles, mas me falaram que a senhora, sim, fazia parte. Hoje eu não sei, né, como que está, mas é só deixar claro que, realmente, quando eu solicitei a documentação para a vereadora, ela me passou, e, no caso, também não foi uma pessoa que nos procurou, foram várias pessoas que estiveram aqui nessa casa atrás dessa documentação. E, assim, é importante só lembrar, porque na conversa que nós tivemos com eles, né, vereador Anderleia, vereador Carlinhos, João Carlos estava, Vilaça estava, Robson estava, Edmil estava. Eles não querem nada mais do que tentar entrar nessa associação, tentar fazer parte dela para poder ajudar. Né? Porque, com certeza, sem um apoio da parte pública, fica complicado. E eles querem exatamente isso, querem fazer parte também, tendo em vista a associação hoje é uma associação que pode... vamos esperar a documentação toda, mas ela pode angariar recursos, e o prefeito já garantiu para nós, em várias conversas, há 12 anos que nós conversamos sobre isso, que a prefeitura dá a parte financeira, por exemplo, do que for preciso, mas que precisa realmente das pessoas poderem ajudar. Sem as pessoas, o negócio não vai andar. Então, exatamente isso, foi para isso que nós fizemos um requerimento, para que a gente possa ter conhecimento e passar para essas pessoas, porque eles não têm como sair batendo de porta em porta e saber onde está a associação, entendeu? Sim, é exatamente isso, vereador. Presidente, na conversa com o prefeito, na sexta-feira, ele deixou bem claro, não, a prefeitura está de portas abertas para conversar e, se possível, fazer a parceria, uma parceria, né? Inclusive, dependemos de local também, porque não pode ser na casa de alguém. Como tem um CNPJ, tem que ter um endereço fixo, tem que ter tudo. Então, o prefeito está à disposição, sim, para fazer uma parceria. E precisa das pessoas para ter o trabalho voluntário. Sem isso, não tem como funcionar. Não adianta. Não, é diferente. A associação de animais é diferente do asilo, é diferente da PAI, que é uma escola, é bem diferente. Então, nesse caso da associação, precisa dos voluntários. Né? Então, era isso que eu queria deixar. Exatamente. Obrigada. E assim, até a senhora se lembra, no outro mandato, que a senhora era vereadora também, eu já tinha conversado com o prefeito tinha prometido que toda ajuda financeira, não toda ajuda, mas grande parte da ajuda financeira que fosse necessária para que pudesse fazer parte, inclusive essas castrações que o município faz, né, é um fruto da nossa luta desde lá. Talvez a Sueli, o Zé Rui que estão aqui, lembra, né, dessa luta lá do passado. E lá já o prefeito garantiu. Só que, por muitas vezes, eu tentei reunir pessoas e falei para eles aqui, quando nós conversamos, que por muitas vezes eu tentei reunir pessoas que falam, que se intitulam adoradoras de animais, que gostam de animais,
e, na verdade, na hora de ajudar mesmo, as pessoas não apareceram. Então, assim, agora que nós temos essas pessoas com vontade, essa associação que pode funcionar, nós temos que fazer de tudo para que esse negócio ande mesmo e que o prefeito venha, dê a parte da prefeitura, faça, de fato, acontecer isso aí. Mas vamos lá, mais alguém quer falar alguma coisa a respeito? Está tranquilo? Vamos passar com a palavra do vereador Carlinhos. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadores. O Rui, com a sua esposa, nosso amigo Gaiolinha, que eu nem sei o nome dele, mas a doutora, funcionária dessa casa, e a todos que nos assistem. Eu quero agradecer de coração o atendimento que eu tive pelo doutor Luiz, não sei o sobrenome dele, foi um baita de um profissional, me puxou a orelha, ele falou, estou te dando a dica de como ter uma vida saudável, né, que a gente é meio que relaxado, né? A Maria também, então, e ele falou para mim, a gente conversou bastante, ele falou, Carlinhos, eu quero me aposentar, que já faz mais de 10 anos que eu estou aqui, eu amo Marilândia, eu amo a população de Marilândia, então, nossa, foi tão gostoso, entendeu? É um profissional que dá as dicas, que quer ver o bem da gente, né? Eu quero dar os parabéns para ele, quero agradecer de coração o atendimento, que Deus abençoe ele, né? Então, é isso. E daí eu quero deixar também meu sentimento, e os dois meninos deixou bem claro o que eles eram. Eu nunca fui num velório que tinha tanta gente. Então, demonstra, né, que são, né, mesmo não estando aqui em carne, mas lá em cima estão no nosso meio. Então, eles deixaram bem claro o que é, né? Eu amava eles, os dois, né? Muito, nossa, dois, né? É até chato, eu vou parar que é complicado. E voltando ao assunto da nossa amiga Claudenil, nós servimos de chacota na rua. Você que é o taradão da Câmara? Entendeu? E ela foi meio assim, agora aqui, ela deixou bem claro que o dia que aconteceu lá o assédio, que ela se os maridos soubessem, ia dar morte aqui na Câmara. Então não é simples assim. E nós, homens, estamos servindo de chacota. Eu mesmo, meus amigos na brincadeira. Você que é o taradão da Câmara? Entendeu? Então, ela, como uma professora, se orgulha de ter 2 faculdades. Quando ela foi assediada de qualquer tipo de assédio, ela tinha que ficar quietinha. Tem a doutora aqui, eu, se eu não souber de nada, procura a doutora. Vou no outro advogado e falo, ó, qual que são os meus direitos? As mulheres lutou para ter os direitos dela. Então, existe a lei. Se eu fazer uma gracinha aí, eu sou punido. Essa semana ela foi fazer um curso lá, um bacanão lá da Itamarana fez uma brincadeirinha lá, aconteceu. A mulher está quietinha, vai lá e pá, está respondendo processo. Então, a senhora me perdoe, ficou ruim. Ela, não foi assim uma simples, que ela falou assim, se os maridos soubessem, ia dar até morte aqui. Isso é grave. É gravíssimo o assédio que ela deve ter. Se os maridos soubessem, ia dar até morte na Câmara. Isso é complicado. E daí tem aqueles que é uma brincadeira, o taradão da Câmara. E tem aqueles que será que é verdade? A Câmara é tão, né? E acho que nós devemos respeito à nossa população, aos nossos eleitores. Então, a senhora me perdoe, nós ficamos em maus lençóis. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, Carlinhos. Antes de passar para o vereador Edmilton, Claudenil, para que fique claro, só para a gente saber, você continua afirmando que houve algum assédio, que houve algum tipo de problema de homens contra a mulher, no seu caso, que a Anderleia já falou, né, que no caso dela não teve, a Tati não se pronunciou, mas tenho certeza que a Anderleia, se estivesse aqui na sessão, falaria da mesma forma, porque a vereadora Anderleia, na minha opinião, é uma das pessoas mais coerentes que eu já conheci e faço de verdade, tenho muito prazer em dividir a bancada com você, Anderleia, pela sua atitude, sua postura, como sempre, como mulher, como homem, como criança, como adulto, o que você é. Você é tudo isso. Enfim, mas você quer falar alguma coisa, Claudenil, a respeito disso? Você continua afirmando o que aconteceu, que é perigoso para os vereadores, alguma coisa nesse sentido, ou você não quer falar também? Não vai falar? Tá bom. Com a palavra do vereador Edmilton. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a vocês que fazem presente, uma honra hoje receber novamente um irmão da vida, que é o Zé Rui, Sueli, funcionário desta casa, e ao Gaiola, né? Gaiola, o teu lugar está sempre errado, não era aí que você tinha que estar. Mas Deus sabe o tempo das coisas, né? Eu queria pontuar bem rapidamente algumas coisas. Bom, primeiro, eu vou dizer a vereadora Claudenil, já fui citado na palavra dela,
me causou bastante espanto, vereadora, de fato, até porque você me conhece e os vereadores que vêm de 2 mandatos sabem disso, que eu dificilmente diferencio as pessoas. Tem o meu jeitão de ser, e eu te fiz essa pergunta aquele dia. Você disse assim, mas eu não tenho culpa. Eu disse assim, então eu vou procurar a justiça. Porque eu tinha... Mas não era contra você específica ali, era contra ela para posterior chegar em você. Mas, obviamente, é assunto morto, está perdoada, e acabou essa conversa e bola para frente, tá? Deixar muito claro. É porque eu fiquei chateado, te procurei. E você agora, então esse assunto para mim é morto. Com relação a essa situação que foi discutida aqui, senhor e senhora que está me acompanhando, dessa questão da associação. O que aconteceu? Nós estávamos numa reunião aqui, eu vou ser breve, mas eu vou deixar bem explicado essa situação. E algumas pessoas, 4 ou 5 pessoas, vieram aqui, e eu saí um pouquinho antes da reunião começar, e vi as pessoas ali fora, a gente sempre causa uma curiosidade, mas eram poucas, acho que eram umas 4 pessoas, 5 pessoas. E elas disseram, eu falei, que hora que acaba a reunião? Eu falei, a reunião não tem horário específico, mas às vezes hoje não tem muita coisa, deve acabar em uma meia hora. É porque nós queríamos falar sobre a questão dos animais. E eu tinha um compromisso naquele dia. E eu disse, mas você comunicou alguém que vocês viriam? Nós procuramos a vereadora Tati, e a vereadora Tati disse que era importante que procurasse, até passou o telefone do Jean, para que viesse falar. Aí eu conversei com o Jean e já disse, não, eu vou recebê-los. Depois da reunião eu recebo, vejo o que quero. Isso até gerou um desconforto para a vereadora Tati, a quem eu respeito, ela se viu de mim no Brasil. Ela procedeu assim, ó, vai lá, mas dava a impressão assim, poxa, ela não vem para a reunião e manda o pessoal, né? Mas isso foi sanado também. Coisas às claras, amizade longa. E aí, na outra sessão, o Jean avisou, ó, o pessoal vai lá, porque ele havia conversado. E eles chegaram aqui, e até de forma muito brilhante, fiz questão de o parabenizar o presidente, que representa esta casa de forma lícita, importante, quando alguém questiona, porque na hora de pedir voto, ele diz, calma, não é assim que as coisas funcionam. Nós estamos em ano eleitoral, sim, né? Mas a gente também não pode tumultuar tudo agora. Com quem que você quer falar? Quem é que prometeu? Aí eles começaram e explicaram a situação, que na verdade eles queriam participar. E eu me lembrei, vereadora Cadenil, e vereadores, a Adelinha está aí, vai me lembrar, que alguém, uma delas, questionou e falou, mas como que vocês transformam em utilidade pública? Eu disse, graças a Deus, que transformou a utilidade pública justamente para o poder executivo poder ajudar e vocês poderem vir aqui. Então, quando é uma coisa pública, é natural que nós, legisladores do município, temos a obrigação, senhor e senhora que está me ouvindo, obrigação de fiscalizar. Porque sendo pública, neste caso, quando a prefeitura passa a poder ajudar, então é óbvio que nós precisamos. E eu não sabia nada sobre a associação. Alguém me disse, poxa, Edilton, você não gosta de animais? Gosto. E conheço, talvez, a pessoa que mais gosta de animais que eu conheci, que é a minha sogra. Minha sogra não tem rede social, minha sogra não posta nada em Facebook, e ela cuida de mais quase 50 cachorros com o salário dela. E quando ela precisa de mim, eu ajudo. E também não publico nada. Eu acho que isso é uma questão muito particular e cada um faz. Você pega, nós temos nesta casa aqui, o diretor desta casa, o Vanil. Essa semana tinha uma cachorrinha que fica na frente, só para contar para vocês claramente. Na frente, ela doente, e ele foi lá, ele e o Dedé dividiram. Eram 3 injeções de R$300, os 2 compraram. Também não publicou em lugar nenhum. Então nós precisamos ter cuidado para que a gente não faça de nenhuma causa uma causa politizada, uma causa de enfrentamento. As pessoas que gostam e podem e querem, nos ajudam. Mas que não gostam, a gente vai ter que respeitar. Né? Podem contar comigo, assim como todos os vereadores deixaram claro. Agora, obviamente, eu sempre preciso ter isso, ter algumas aptidões. Então, vocês imaginem, senhor e senhora que estão me ouvindo, que amanhã alguém tem um problema numa estrada da zona rural. Certo? Eu sou vereador deste município, conheço a zona rural, mas tem lugares que, talvez, ela procurando o Celino, procurando o Carlinho, procurando o João Carlos, talvez seja mais fácil o encaixe, porque ele vai entender melhor. São habilidades e aptidões. Essa Câmara é legítimo representante do povo. Eu me lembro que uma vez, senhoras e senhoras que estão me ouvindo, e a vocês, que um aluno me questionou e disse assim, poxa, Edmilton, você não acha que para ser vereador, o cara tinha que ter pelo menos um curso superior? E eu disse para ele, mas o que é a Câmara? Né? Dentro dessa divisão de partidos. A Câmara é a representação legítima da população. Na população todo mundo é formado? Ele disse, não.
Então não pode ser, ué. E daí se tem um exemplo para ele, quando na época das minas de ouro, né? Na Câmara eles criaram a Câmara dos Homens Bons, só médicos. E advogados podiam ser vereadores. Você acha que eles fizeram lei para quem? Só para médico e para advogado. Então a Câmara tem que ter professor, tem que ter, sei lá, agricultor, tem que ter motorista. A Câmara é a legítima representação popular. Então, essas questões. Agora, o que nós precisamos entender é que em período eleitoral, tudo cria e gera um desconforto desnecessário. Desnecessário. De fato, isso que o vereador Carlos usou, o vereador Cladenil, a Andrélia também, de forma brilhante, expôs. O pessoal na rua pensa que fica procurando alguma coisa. Quando encontra, certo? E aí acaba, de fato, colocando a gente numa situação, mas eu acho que está solucionado já. Bom, seguindo a situação, só para encerrar, vereador Leleia, eu não vou usar esse plenário para falar nada de você. Até porque o Jean falou. Você sabe do respeito que eu tenho por você como legisladora desta casa, da admiração que eu tenho. E eu falo para você que a gente sempre conviveu aí, eu nunca havia tido essa oportunidade, sabe? Do equilíbrio que a senhora demonstra, mesmo teoricamente sendo eleita pela oposição, se é bom, vem, se não é, não tem. Trabalhamos, você é uma pessoa extremamente de fé e de Deus, e acho que você será muito importante neste processo que a tua família vai passar e está passando. Não vou falar mais nada dos meninos, eu sofri demais também, meu filho está lá, nós temos muitos jovens. O que eu queria dizer a você, jovem, e eu aqui não estou fazendo nenhum tipo de pregação. Eu estava ontem sentado com alguns jovens e magoado, né? Até alguém postou quando uma mãe perde um filho, né? Mas isso é para o pai também, a gente tem essa mania, mas é uma dor incurável, né? Eu vi esse menino crescer, né? A Raquel, o Sabão, vivia dentro da casa deles. Então, tudo isso é um processo que passa na cabeça da gente. Eu disse para ele assim, na minha época também morriam jovens. Eu passei por um processo aqui de perder amigos de dentro da minha casa, como Arilson Menossi, como Marcão, bom, não vamos citar. E sempre que isso acontecia, eu disse a eles ontem, eu tinha sempre uma reflexão na minha cabeça, disse, poxa vida, nós temos uma finitude, né? Poderia ser eu, né? Então eu pensava, putz, eu preciso ser um cara melhor, eu preciso ser um cara, como eu tenho religião, eu preciso estar mais na igreja, eu preciso estar melhor com a minha família, essas coisas que a gente tinha na cabeça. E aí eu disse a eles ontem, eles todos, alguns nervosos, bebendo, estressados, eu disse assim, viu, mas daí vocês estão mudando o perfil. Estou dando um conselho de um homem que vai fazer 52 já. Como dizia o meu pai, já está de meio-dia para tarde, pô, não tem ninguém com 104. E aí eu disse assim, vocês conseguem ver de um outro lado. Já que vai morrer todo mundo mesmo, vamos aproveitar. E eu disse para eles assim, William, eu não podia falar especificamente do menino do Polaco, que é pelo fato que ele mora lá, sou amigo do Polaco, vi o menino crescer, mas fazia tempo que eu não... Mas eu disse para ele assim, o William aproveitava a vida? Daí eles disseram, sim. Então eu nunca vi o William fazer vergonheira, eu nunca vi o William ofender ninguém, eu nunca vi o William desaforar ninguém, eu nunca vi o William vomitando na rua bêbado, eu nunca vi o William mexendo com ninguém, desrespeitando ninguém. Queria dar esse conselho a você, jovem. A vida, a gente só leva da vida a vida que a gente leva. Eu preciso ter muito equilíbrio, porque um dia, já fazia isso aqui, vou repetir, um dia pronto me acabo. Seja o que tem que ser. Morrer, o que importa, o diabo é deixar de viver. E nós vamos deixar de viver. E a gente não pode deixar de viver agora. Tem que ser decente, tem que acreditar que isso aqui está certo, que o país pode mudar, que a gente pode melhorar, que existe um Deus lá em cima que zela por nós. Tanto zela que nós somos incapazes de entender os desígnios de Deus. Então, hoje fui à missa, disse a ela, colocamos a intenção para que a gente possa, de fato, nunca, é uma dor sem cura, mas que Deus possa, tinha uma frase que dizia assim, já para encerrar, como é que é? O tempo cura tudo. Já ouviram? E eu, depois que eu perdi a minha mãe, eu mudei a frase. Eu digo, o tempo não cura nada. O tempo apenas tira o incurável do centro das atenções. A gente, então, acaba meio que desviando, mas nunca cura. Lá um dia, lá uma hora, eu ainda sofro muito pela minha mãe. Só para concluir as palavras, aproveitando que a presença do Zé Rui Rodrigues,
que foi chefe durante bom tempo ali dos ônibus e do pessoal ali, e é uma liderança, independente de estar na chefia ou não. Nós aprovamos na semana passada, essa Câmara, eu agradeço já a todos os vereadores, o sentido único da rua ali, para que possa fazer a carga e descarga, né? E hoje entra um projeto meu também, justamente para a gente poder estipular os horários de estacionamento na frente do CEPAC. Nós pegamos aquela faixa inteira amarela ali, né, em fim de semana, se a gente tem uma festinha, uma situação ou outra, né? Então agora a gente vai estipular exatamente os horários que os ônibus, que não pode estacionar, né? Porque se a pessoa estaciona no meio, eu acho que também é função nossa, é função nossa também legislar, e de uma forma coesa poder contribuir para o bom andamento das coisas do município. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos. Parabéns pelas palavras, vereador Edmilton, sempre sensato. E com as palavras que realmente atingem a gente, que a gente faz a gente pensar. E espero que essas palavras façam muita gente pensar também. Mas vamos lá. Antes de passar para a ordem do dia, eu só queria dar um recado, né, da Secretaria de Saúde, através, claro, do prefeito, do William, né, que é o coordenador, a respeito da dengue. Nós estamos passando por um processo muito difícil no nosso município. Nós temos 540 notificações e 324 positivos. A gente, às vezes, não se dá conta, mas a dengue mata, a dengue judia. Então, nós temos que fazer a nossa parte. A prefeitura está fazendo, através do prefeito Aquiles, da Secretaria lá de Saúde, com a Maria. O William também, que é o responsável por esse setor, né, e todos os funcionários, enfim. Mas nós, cidadãos, nós precisamos também fazer a nossa parte, né? Limpar nossos quintais, de repente, não só os nossos quintais, mas alguém que está na rua, o quintal do outro, de repente, se precisar entrar ali, tirar um copinho que está lá com água, porque isso pode pegar meu filho, pode pegar meu avô, pode pegar qualquer um, e pode, tanto o meu quanto o de todos. Então, eu queria pedir para todos, né, que prestem muita atenção nisso, porque esses casos estão alarmantes mesmo, e é muito perigoso isso. Agradecer a presença do Gaiolinha, o Dieme, né, nós sabemos aqui seu nome, sim. O Galinha foi um grande parceiro nosso, foi funcionário desta casa também, acabou passando no concurso ali e deixou a gente desfalcado aqui da sua presença. Mas depois veio alguém que o substituiu, mas muito obrigado, tá, Gaiola, pela tua presença. Vamos passar agora para a ordem do dia. Projeto de Lei 02/2024, LEG. Altera a redação do item 1.2 e acrescenta os itens L4, L5 e L6, a linha do artigo 3º da lei, da janela. Projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de Lei 02/2024, primeira discussão e votação. Fica inseridos os parágrafos 1º e 2º da Lei de 26 de maio de 2000, que dispõe sobre o Programa Saúde da Família, PSF. Projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto 03/2024, LEG. Autoria do vereador Edmilton. Regulamenta o estacionamento e parada para embarque e desembarque nas proximidades do Colégio Estadual Padre Ângelo Casagrande. Aí os horários aqui estão específicos, acho necessário, já passou pelas comissões e já foram avaliadas. Projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de resolução 06/23. Só para me justificar, antes de colocar esse projeto para votação, a vereadora Tati também é coautora desse projeto, junto com a vereadora Deleve, junto com a vereadora Credenil, e ela não está hoje, e eu não coloco para votar quando o autor não está. Porém, a vereadora Credenil pediu para que fosse colocado em pauta, e a vereadora Tati autorizou. Então é por isso que está sendo votado esse projeto. E tem um outro projeto da vereadora Tati, que como ela está ausente de atestado, não vai ser colocado hoje daí, vai ser colocado só esse que ela autorizou. Por favor, Edmilton. A autora vereadora Cladenil, vereadora Tatiana, vereadora Anderleia, institui a Galeria Lilás no âmbito da Câmara Municipal de Marilândia do Sul e dá outras providências. Projeto em discussão. Senhor presidente, permita-me fazer uma breve colocação para que eu
eu possa ser claro a todos que depois possam me... Esse projeto é um projeto, eu não vou dizer que não seja interessante, é um processo interessante incluir a Câmara Lilás aqui, ou seja, a Galeria das Mulheres nesta casa. Eu votarei contrário, e eu vou explicar o motivo, porque coisas das claras da amizade longa. Eu, quando chego, às vezes em Curitiba, ou qualquer lugar que estou viajando, quando eu vou preencher uma ficha no hotel e alguém me pergunta qual gênero, né? Está escrito gênero, eu escrevo humano. Escrevo humano, eu pertenço ao gênero humano. Então, eu acho uma bobagem danada essa ideia de separar homens e mulheres, separar negros e... Não estou dizendo aqui que um é melhor que o outro, que não possa ser cerceado e que não tenha que responder pela lei. Mas para mim, Edmilton, isso é muito claro. E até ainda brinquei com a vereadora, não sei se foi com a Anderlei ou com a Tati, falei, daqui a pouco eu vou pedir uma para mim também, porque eu quero a galeria marrom, né? Marrom, que eu sou meio marronzinho. Se o japonês aqui, brincadeira, se o japonês estivesse aqui, talvez se ele pedisse a galeria, não é amarelo, fala de amarelo japonês, o japonês é, como é que fala? Oriental, né? Então eu, quando fui presidente desta casa, há 2 anos atrás, com esses mesmos vereadores que aqui estão, nós então entramos num acordo, conversei com alguns, nós estamos sem a galeria ainda dos presidentes desta casa, mas eu fiz questão de fazer todo o mandato, nós vamos fazer um quadro maior com todos os vereadores. E, inclusive, está pronto. Nós estamos com um problema aqui ainda de... O vereador Jean está vendo aí onde nós podemos pôr. Então, eu acho até que sobrecarregaria. Por quê, senhora vereadora Cademil? A tendência... Se for pôr foto das mulheres, de agora para frente, nesse crescimento, nesse espaço que a mulher tem buscado, não vai caber nessa Câmara. Eu espero, né? Eu torço sempre para que isso aconteça. Então, por isso, eu votarei contrário. Nada contra essa questão de gênero, nada, simplesmente porque eu acho desnecessário. Eu acho que você não precisa dividir. Toda vez que você divide, você perde. Você precisa tentar agrupar. E para agrupar aqui, vereadores e vereadoras aqui são representantes legítimos da população, tiveram sua votação. Tanto que alguém tem aquela brincadeira, né, diz assim, eu não posso fazer muito voto, Gaiola, porque se eu fizer eu não quero ser presidente. Eu digo, viu, não existe. O voto só existe no dia da eleição. Uma vez acabada a eleição, todo mundo toma posse, é a Câmara que delibera e vai escolher o presidente. Isso né? Então, para deixar isso muito claro. Obrigado. O projeto continua em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Projeto reprovado, com 5 votos contrários e 2 votos favoráveis. Não fiz participação desse voto, mas pactuo também, tendo em vista, pactuo, né, com a posição dos vereadores, pois, tendo em vista, nós vamos realmente colocar todos os vereadores de todos os mandatos nesses murais, então, nada contra as proponentes, nem nada contra as próximas mulheres que irão ganhar, nem nada contra as que já ganharam. Mas sim, elas todas vão estar no mesmo em pé de igualdade, que é isso mesmo que a gente busca, que a gente quer, que todos sejam iguais, né? E todos somos perante a lei e perante a lei de Deus também. Vamos lá então, não temos mais matéria. Eu não tenho ninguém inscrito na explicação pessoal, então declaro sessão ordinária. Senhor presidente, eu estava falando do atendimento que eu tive na saúde lá, e você vai lá, todo dia tem muita gente, Gaiolinha é prova disso. O pessoal estava reclamando, meio ali onde o pessoal fica na espera, meio abafado, e tinha até uns mosquitos zoando lá. Então, aqui, não interessa se é o Zé ou a Mané que faz a indicação, que todo mundo, se é para o bem da população, eu penso assim, não interessa se é eu, qualquer um aqui que faz. Então, fazer lá uma indicação para ter ventiladores lá. Entendeu? O dia que eu estava lá, eu não falei, eu vou falar aqui no senhor presidente, e daí mexeu 12 lá, né, o Gaiolinha é prova. Não tem ventilação nenhuma onde o pessoal fica. Então seria de grande importância, até para o bichinho, né, se mandar, porque o dia que eu estava lá tinha eu falei, filha da mãe, vem até aqui na saúde, entendeu? O pernilonguinho. Então fica a dica aí. Nós temos que até dar uma olhada, Carlinha, na questão de que se o vento ali pode prejudicar alguém que está doente, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas acredito que não também, né? Mas temos que dar uma olhada nisso. Sim. Por falar nisso, foi bom você... Desculpa. Essa questão que eu acho que é o maior preocupante dessa questão do vento, o vereador foi bem, é porque, tipo assim, o pessoal que está com sintoma gripal, dá um espirro ali, num espaço curto daquele, né? Mas já é de doente. Você está entendendo? É uma coisa a você pensar. Mas tá bom. Eu estou junto sempre. Porque eu penso assim,
para mim, é independente se quem aprova a lei, porque aqui, tipo assim, não adianta nada eu criar uma indicação aí, todo mundo reprovado. Aí, entendeu? Então, eu penso assim, não interessa quem foi que fez a indicação, aqui é um grupo, se é para bem da população, né, que foi dito aqui, tem que ver certinho se tem uns que não podem pegar ar ou o quê. Então, fica É isso aí. Até, na verdade, Carlinhos, aproveitando essa oportunidade de que você falou nesse sentido, conversei bastante com o Aquiles no final de semana, estávamos juntos no velório aqui, no velório do Paulo, a respeito dos ares condicionados da capela, né? Porque tá terrível. Nós tivemos de tarde lá velando, né? Inclusive meus pêsames a toda a família lá do João Correr, né? Nosso amigo João Correr, que infelizmente faleceu. Nós tivemos lá e está muito abafado, né? Esse tempo, o clima está aumentando a cada dia que vai passar vai estar mais calor. Então, assim, principalmente nesses locais fechados, então, conversando com a Kids, ele viu realmente a necessidade. Vai ter que fazer um estudo bem grande, porque não pode ser desses ares condicionados aqui, por conta de que lá é laje e é baixo. Então, vai ter que, de repente, fazer nas laterais. Mas tanto isso, quanto um sistema de som, para quem está fazendo a exéquia, para quem, né, o padre, ou o diácono, ou o pastor, para quem está fazendo ali, para que não precisa gritar, para que não precisa forçar tanto a voz, tendo em vista que ali, a hora que está bastante gente ali, acaba ficando apertado. Né? Então, assim, é uma necessidade, e o prefeito acabou vendo e concordando, e tenho certeza que vai ser solucionado isso no nosso município. Tinha um outro assunto, acabei esquecendo agora, então vamos encerrar a sessão. Declaro encerrada a sessão ordinária do dia 18 de março de 2024. Muito obrigado pela presença de todos.